Presencial, virtual, não importa. Tempo e espaço não nos limitam. Do local, ganhamos o mundo. Mais com Lenap, antecipamos tendências e somos sinônimo de inovação. Somos de todas as linguagens, somos tecnologia. Movimentamos economia e criamos oportunidades. Transformamos tudo em arte e traduzimos a mudança. Enfim, nos reinventamos. Festivais, a reinvenção é agora. Boa noite, colegas. Feliz de entrar em contato com vocês novamente. Já faz um tempo que a gente não se fala. Mas, bom, hoje é a nossa 39ª reunião da Célula Brasileira da Associação de Terolinguística. E a gente se encontra hoje por uma ocasião bastante especial, porque nós somos convidados por um grupo de Porto Alegre, que organiza um festival chamado Kinobit, a integrar o festival deles com as nossas pesquisas e nossas atividades. Como vocês sabem, há muitos anos nós não somos convidados para nada, então essa parece uma oportunidade muito boa. Inclusive, os nossos colegas do festival tiveram a bondade de nos fazer essas carteirinhas tão bonitinhas. É verdade. Tão lindas. Ah, isso é. Não, carteiritas. A doutora Mirella sempre, né? Enfim, não vou comentar, mas tá... Eu gostei. Não, me parece um pouco, assim, festival de artes, mas, bueno, não? Tiene razão, Ernesto. Ernesto tem razão que... Sim, presidente. O presidente. Como eu disse, Mirella, faz muito tempo que não nos convidam a lugar nenhum. Eu acho que essa vai ser uma oportunidade única de trazer não só o que nós temos a dizer, como os nossos parceiros não humanos. Então, pelo menos por eles, nós podemos aceitar participar, ainda que, né, a gente sabe como é que funciona isso. E, além disso, eles trazem essa oportunidade de que qualquer um que tiver vontade pode também, no site deles, se juntar à nossa associação. E essa vai ser, então, talvez a primeira oportunidade de a gente ter novos membros, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Então, ao final da reunião de hoje, a gente vai votar se nós vamos participar ou não. Mas, antes disso, eu queria que vocês contassem um pouco como vai a pesquisa de vocês, já que faz algum tempo que a gente não se fala. Eu posso começar e depois eu convido os colegas a falar. Claro. Eu fico de acordo? Todos de acordo? De acordo. Sim. Excelente. Então, fico sempre feliz em encontrar vocês para saber que a nossa pesquisa terolinguística prossegue, apesar de todas as dificuldades e cortes neste período. Como vocês sabem, a pesquisa que eu fazia no doutorado, naquela época eu estudei a literatura das anêmonas do mar, no Sudeste Asiático, e eu tentava entender naquela época como que vai se desenvolver a literatura de um animal séssil, imóvel. Para compensar essa imobilidade, a anêmona possui tentáculos muito ativos e ela é capaz de mudar radicalmente de forma. Isso tudo vocês já conhecem da minha pesquisa. Na dança desses tentáculos da anêmona, esses tentáculos tão ativos, ela é capaz de mudar radicalmente de forma. E principalmente quando ela captura uma presa, naquela ocasião eu fui capaz de descrever
uma delicada lírica produzida por essa anêmona que dava a impressão de contar uma longa história de contemplação e coleta, uma espécie de antiépico. No entanto, nesse estudo, sempre me pareceu faltar algo nas minhas tentativas de traduzir. Em minha atual pesquisa, hoje, eu vou levantar, então, uma nova hipótese. Faz muitos anos que a teoria literária já tratou das ideias de intertextualidade ou de interculturalidade, mas ainda nada disse sobre a interespecificidade literária, ou ainda melhor, a literatura simbiótica. Sendo assim, agora no meu pós-doutorado, eu tenho me dedicado aos estudos das relações entre a literatura das anêmonas do mar, mais especificamente a Heteractis magnifica, e a dos peixes Amphiprion oculares, chamados um pouco grosseiramente de peixes palhaço, aqui nos mares do Timor-Leste, onde eu estou neste momento. Após uma longa observação, com câmeras de diversos tipos, em diferentes ângulos, e retornando essas gravações em diferentes velocidades, eu pude notar que a anêmona e o peixe parecem escrever textos a 4 mãos, ou melhor, há muitos tentáculos e 2 nadadeiras. Eu já havia tomado notas cuidadosas das extensões, contrações e outros movimentos sinuosos dos tentáculos, mas havia ignorado a possibilidade de que os simpáticos peixes faziam parte também do conto tecido pela anêmona. Como uma espécie de marcação rítmica, o peixe palhaço entra e sai dos tentáculos, enfatizando sempre, em ritornello, o fim da coleta e o retorno à contemplação. A palavra que parecia faltar na lírica anêmona era amigo, em referência, às vezes apenas metafórica, ao seu parceiro Pício. Ainda, é verdade, há muito a se analisar sobre os efeitos dessa relação na literatura do próprio peixe palhaço. E há um campo ainda mais complexo a ser explorado para a literatura simbiótica aqui, que diz respeito à relação entre a anêmona e os seus parceiros unicelulares, que cantam a glória do sol e compartilham o seu prazer com a Heteractis magnifica. Então, vários novos caminhos ainda se apresentam para a minha pesquisa. Eu convido agora a doutora Mirella a comparar como andam as pesquisas dela. Bueno, muchas gracias ahí, Ernesto. Yo voy a tratar de hacer un portuñol acá, ¿no? Para que todos comprendan mi fala. Y bueno, muy bueno que, né, que possamos estar reunidos acá agora, depois desta crise imensa, não? O impacto que a pandemia tuvo em todos os âmbitos da investigação, da pesquisa, foi muito grande, né? Quero dizer, não pude ir a campo, vocês também não puderam ir a encontrar o mundo, não? Y eso es muy difícil. Pero bueno, el mes pasado pude ir a visitar mis amiguitos Robin, Melro y Curio. Nosotros estamos en conjunto, como ustedes todos saben, creando un libro sobre las cantigas de ninar de su comunidad, ¿no? Y no inicio de la pesquisa, de la investigación, cuando yo fui encontrá-los, ¿no? Muy emocionante o encuentro y la charla, a conversa sobre os diferentes cantos y que cada um tinha, ¿no? La situación, acasalamento, la provocación o el espanto de otras amenazas y la mudanza de casa, de nido, pero quando a gente soube, ¿no? de la prática recorrente de algunas especies que improvisaban, inventaban una cantiga de ninar para que los filhotes pudieran dormir. Eso nos dejó espantados, ¿no? Cantaban así cuando el sol bajaba y los pajaritos ahí. E bueno, não é que a gente estava, não, arriba de los árboles coletando los relatos, não. Eu estava realmente muy encantada con este lenguaje, ¿no? De los pajaritos.
Y bueno, me pareció muy, muy, muy lindo, muy poético, muy necesario. Y pensé también de algún modo como si nosotros, los humanos, ¿no? Tuviéramos, a gente como que incorporó o aprendió de estas especies la cantica, ¿no? El bebé del hominidio ahí llorando, llorando, horrible, terrible, y mira arriba al topo del árbol y ve la cantica y los pajaritos ahí quietitos a dormir, y bueno. Entonces pasamos a pesquisar, ¿no? Cuáles de las especies de estos pájaros que tenían esa práctica. Y bueno, a partir de la coleta de algunas melodías, ¿no? Intensidades y también del acompañamiento de los primeros voos, ¿no? La noche de los hijitos, los pajaritos. Fue posible comenzar una traducción, ¿no? Una traducción de estos sonidos en palabras y al revés, al contrario, ¿no? A palabra en son en palabra. Y bueno, estamos pensando en hacer algunas partituras comparativas, ¿no? El Merlo, por ejemplo, ¿no? Que tiene toda esa fama de Beethoven, de los pájaros. Ya se reveló que no, ya no tiene tanto interés como el Sabia de Laranjeira, por ejemplo, ¿no? Y yo creo, o sea, creo que nuestras investigaciones acá se cruzan de muchas maneras, ¿no? Y fue de mucha importancia la investigación de Ernesto ahí sobre el ritornello de los peces payasos, ¿no? Para este proyecto. Y bueno, algunos dados en el fin, para ser más rápido acá, que mostraron que las femias, ¿no? son más activas en esa hora, a pesar de algunos hombres machos ya también quieran cantar y estar ahí junto a los hijitos cuando van a dormir. Pero una cosa ficó, ¿no? Como que, ¿y los pajaritos que crecen, que vuelan, que están haciendo ahí una travesía, ¿no? Uma passagem de um lugar para o outro, e eles cantam uma cantica como que para lembrar de casa, de los padres, del territorio. Bueno, entonces esa es una parte nueva de la investigación que estamos adentrando ahí, ¿no? Pero yo necesito encontrar los filhotes que fueron lejos, fueron embora, y para algunas entrevistas, ¿no? Pero su agenda es muy, muy, muy apretada, ¿no? Entonces, y ta, ya me pasé, ¿no? Quería pasar la palabra ahí para Alfredo para seguir nuestro encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirela. Bom, já que não temos muito tempo, uma boa tarde a todos. Aviso desde já que serei breve, porque o tempo beira o infinito. Como vocês sabem, os quadros da geolinguística evoluem por registros diferenciais de unidades de medidas mínimas. Os nossos relatórios situam, até o momento, amplitudes de alteração que se medem na gradação dos zeptômeros. Agora, atingido o patamar de 947 anos, e graças ao engenho e às habilidades herdados das 23 gerações de pesquisadoras e pesquisadores que me precederam, sinto-me alegre em poder afirmar já, com toda a veemência que o tema merece, que há uma variação vibratória nas rochas magmáticas da região de Chubu, ilha de Honshu, no Japão. Celebremos, portanto, o acontecimento histórico na prática da escuta das pedras. É o horizonte do nosso estudo saber ainda se a variação se baseia na lógica emissor-receptor, assim como definir e analisar se existem nuances idiomáticas vinculadas a qualquer diferença de origem ou material das rochas. Junto a uma equipe de geocronologistas, em paralelo, nos dedicamos também a procurar perceber a duração daquilo que, por falta de um termo mais preciso, decidimos definir por letras,
a serem emitidas por estes materiais rochosos. Por ora, graças a um cálculo de projeção aproximado, logramos situar que o intervalo de emissão de uma letra se encontra entre uma era e 3/4 de éon. Como vocês podem ver, mesmo apesar dos avanços surpreendentes, a geolinguística é ainda um campo repleto de mistérios. Muito obrigado. Esses foram as descobertas da geolinguística. Estou coordenando neste momento e passo a palavra para o meu colega professor Jataí, com a sua pesquisa também interessantíssima. Obrigado, caro colega Alfredo. Outros colegas também. Muito feliz com o nosso reencontro, mesmo que ainda virtualmente, né? A adaptação da pesquisa para essa situação de confinamento realmente tem sido um grande desafio. Como vocês bem sabem, as abelhas dançarinas sem ferrão adoram estar em atividade aqui em Cruz Alta. Mas aproveitei bastante esse momento de maior reclusão para testar alguns avanços e coisas novas, como a notação de movimento Skoll-Wachmann, digitalizando e parametrizando os principais movimentos da dança que essas queridas abelhas fazem para decidir o local da nova colmeia. Aquele scanner molecular que conseguimos com a bolsa da Unesco tem sido fundamental para captar detalhes antes imperceptíveis. Os avanços têm sido promissores. As notas, depois de organizadas, se tornam partituras de movimento que podem ser seguidas por qualquer corpo. O movimento cardioide, esse que vocês veem aqui ao meu fundo, que elas desenham no ar, quando traduzido e aplicado para um corpo humano na velocidade de 120 bpm, representa movimentos similares a quem dança house music. Talvez seja apenas coincidência o movimento da colmeia, casa, nova, indicar movimentos da house music. Sigo testando outros movimentos em outros corpos não humanos para ver as correspondências e os possíveis novos passos de dança que emergem do estudo e da tradução da linguagem das abelhas dançarinas sem ferrão. Espero não fracassar, como o nosso colega, Dr. Chivras, em Calcutá, que usou a fotografia time-lapse para produzir um Lexo do girassol. Enfim, não vamos falar dos colegas aqui, mas eu passo a palavra para minha colega, doutora Flora, por favor. Obrigada, professor Jataí, meus colegas, é um prazer imenso encontrá-los todos e todas. Já peço antecipadamente desculpas pelas respostas de última hora. Eu imagino que vocês podem imaginar o que é a situação de se mudar de hemisfério, mas, enfim, estou muito contente de estar participando com vocês, estou com saudade de todos e todas, e especialmente estou muito contente, muito encantada com a pesquisa, né, que até agora as pesquisas que foram apresentadas até agora, e posso ver que há muita consonância com o meu tema, que eu vou apresentar muito brevemente para vocês, até porque é um projeto que se encontra em fase inicial de captação de recursos, é algo que sempre leva muito tempo, é uma pesquisa que precisa de muitos equipamentos eletrônicos, digitais, isso é muito caro, espero ainda poder contar com a Unesco para o desenvolvimento desse projeto, mas vou precisar de outros ainda, outros financiamentos. Preciso também ainda formar, né, a equipe precisa de mais membros, é uma equipe multidisciplinar, mas nós já contamos com alguns resultados preliminares sobre, então, que é o meu tema, né, as fito-orquestras, ou como gostamos de chamar também as orquestras fitoharmônicas, que bem vem a ser, né, à luz dos estudos sobre comportamento acústico vegetal, não? Através de técnicas desenvolvidas a partir desse dispositivo que nós chamamos de Plantronic, que foi possível
identificar sistemas de aprendizagem e de criação de memória musical de espécies vegetais da região lá de Não Me Toque, né? Minha terra natal. Um dos resultados mais surpreendentes é que esses sons, não, essas composições, elas não estão relacionadas às estratégias de defesa muito comuns, não, a fatores externos estressantes, como queimadas, predadores, isso que está muito estabelecido, né, no estudo da comunicação vegetal. Mas são peças que ou seja, não se relacionam com mecanismos de defesa e tampouco estão restritas a uma espécie. Elas são interespécies, não? Então, tudo nos leva a crer que são composições musicais. Nós estamos catalogando as partituras que foram captadas no primeiro grupo de espécies. Em breve, nós vamos estender a pesquisa para um número maior de exemplares da vegetação, ali da região, né, de Não Me Toque, para a criação de uma fitoteca, né, que vai reunir, então, essas composições. Inclusive, eu acho muito oportuno esse convite do Festival Knobit, porque, né, tem tudo a ver. Inclusive, fica o meu convite, né, o ano que vem nós vamos fazer a apresentação pública, a inauguração pública dessa fitoteca. Eu acho que todos estão mais que convidados para esse momento. E, por enquanto, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês e passo a palavra agora para a doutora Heloísa. Muito obrigada, doutora Flora. Vocês estão me escutando? Doutora Heloísa, posso fazer só um comentáriocito pequitito sobre a doutora Flora? Rapidito. Florita, meu carinho, estava com saudades também e gostaria de dizer que eu estou maravilhada com sua pesquisa e gostaria só de dizer que a vontade de que você pesquise sobre a cantiga das fito, não? Também, a ver se os pajaritos e as plantitas não estão Com nascendo. certeza, nós vamos ter muito que conversar, viu, Perdão, Heloísa, Mirela? só algo que vino e necessitava falar. A doutora Mirela... Vai. Bom, boa noite a todo mundo. Que bom poder encontrar vocês de novo. Fiquei muito feliz com essas pesquisas maravilhosas que estão acontecendo. E também lamento muito o impacto que a pandemia teve e ainda vai ter nas pesquisas individuais e coletivas de vocês, né? Por outro lado, vocês devem imaginar a dificuldade que é pesquisar e acompanhar um vírus em tempo real, no ápice da sua evolução e replicação. É verdadeiramente como estar no olho do furacão, né? E isso por algumas razões. A primeira diz respeito à própria natureza dessa entidade. Não há consenso na comunidade científica sobre a definição do tipo de vida ou existência que se trata um vírus. Muitos microbiólogos consideram os vírus uma quase espécie. O corona, por exemplo, é um vírus de RNA que tem uma taxa de mutação muito alta. E a consequência disso é que eles se replicam de maneira completamente infiel, tornando impossível rastrear a forma que teria dado origem às outras formas, né? E é impossível prever quais serão as formas futuras também. A questão toda é que o vírus não é exatamente uma coisa em si mesma, mas é uma coisa que se transforma à medida que interage com o sistema imunológico dos outros seres vivos. Isso nos leva ao nosso segundo problema de análise, que é, para saber mais sobre os vírus, somos obrigados a saber mais sobre morcegos, sobre pangolins, sobre civetas, galinhas, porcos, vacas, humanos, etc. É toda uma comunidade ecológica em interação com as infraestruturas humanas que precisa ser compreendida, na verdade. E, nesse sentido, a nossa pesquisa tem mostrado alguns ruídos nos modelos que tentam explicar a complexa mecânica dessas interações. E aí a gente ainda não sabe se trata de uma falha de comunicação científica, né, um problema clássico, ou se esses modelos precisam mesmo ser revisados. Mas o que eu queria trazer para vocês mesmo é um pouco do trabalho que eu e os meus colegas temos feito. Né, enquanto todas as atenções e investimentos se voltam para a China Central, a gente ficou por aqui mesmo, no estado ao lado, em Santa Catarina. A nossa hipótese
sugere uma relação tríplice entre morcegos, porcos industriais e humanos. Então, a gente vai saindo, né, do cenário dos mercados úmidos e chegando nas fazendas industriais. Né, o argumento é que esses ambientes úmidos e quentes dos criadores de porcos atrairiam morcegos famintos e a baixa imunidade dos suínos seria facilitador para o primeiro salto zoonótico. Vejam bem, o sistema digestivo dos porcos é similar ao dos humanos, assim como a bioquímica das suas glicoproteínas, que revestem a garganta, os brônquios, os pulmões e o intestino. Sendo o tecido da mucosa o principal transportador do vírus, a hipótese, então, é que a evolução do vírus pode ter acontecido dos porcos para os humanos. Ao invés dessa ardilosa hipótese que tem ocorrido muito por aí, que envolve outros animais como pangolins, frutos do mar. Né? E imaginem, foi muito difícil convencer grande parte da comunidade da relevância de um estudo que aponta não para os hábitos de um país distante, né, mas para uma prática milionária que acontece aqui mesmo, ou aqui ao lado, ou em qualquer lugar. Bom, por enquanto é isso, gente. Eu espero que a gente se encontre logo mais para conspirar um pouco mais juntos. Com certeza. Muito obrigado, doutora Heloísa. Bom, muito feliz com os relatos de vocês. Eu vejo que, apesar das nossas dificuldades de logística, financiamento e todas elas, nós seguimos com os nossos projetos de pesquisa bravamente. E, sendo assim, eu gostaria, então, agora de chamar novamente a votação em relação à nossa participação no festival, considerando também que vai ser uma oportunidade de expor essas pesquisas, assim como uma oportunidade de trazer também colegas que não estão aqui na reunião hoje, mas que têm pesquisas para mostrar. Então, sendo assim, eu já dou agora o meu voto favorável à nossa participação. Eu já gostaria também de acrescentar, acho que já estava claro na minha apresentação, na minha fala, a minha concordância também. Perfeito, Flora. Eu vi aqui, li un poco y la verdad es que esta carterita es muy linda, muy preciosa y design increíble, ¿no? Y bueno, nada, ¿no? Tenemos que hacerlo, va a ser muy lindo, me encanta. Confirmo também a minha participação e dou meu voto. Também você sabe da minha proximidade com os organizadores do festival, então, para mim, será um prazer. Eu sou favorável também, eu acho que não temos nada a perder, vai ser interessante. Como A eu ver esses comentei já artistas, com- não? A Sim, ver eu, esses eu até artistas. acredito que nós temos que pensar também uma possibilidade futura do encontro físico da associação e vamos Com pensar em certeza. descentralização, vamos fazer lá em Não Me Toque, hein? Eu espero vocês lá. Vamos Obrigado, incluir na Flora. pauta. Eu ia falar exatamente isso. Eu queria agradecer a vocês pelas contribuições, pelas pesquisas. Acho que nós tínhamos que marcar mais um encontro. Eu sugiro que nós façamos isso daqui a mais ou menos uns 20 anos, que é o tempo que eu acho que seria importante para a gente refletir sobre todas essas Ótima informações novas que sugestão, apareceram. Alfredo. Eu vou colocar isso na pauta. Daqui a Uhum. 20 anos, quando nós nos encontrarmos novamente, eu trago essas palavras para a gente refletir. De todo modo, Ótimo. estando agora de acordo, declaro oficialmente, então, a participação da Associação de Interolinguística no próximo Festival Knobit. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Gabriel Cevallos, curador da 7ª edição do Festival Knobit. Vocês acabaram de assistir no vídeo passado, na primeira parte desse vídeo, uma reunião da Associação de Interolinguística, né? E hoje a gente está aqui justamente para falar um pouco sobre o que é, afinal, a interolinguística, né? E como ela tem sido usada para disparar a curadoria e também o diálogo com os artistas e toda a parte do ciclo formativo que completa a programação dessa edição do Knobit.
E para essa apresentação aqui, eu conto com meus colegas, membros associados da associação e criadores também do argumento do Festival Kenobit. Eu vou apresentar eles e elas, começando pela Dal. A Dawane Zaimoski é artista e pesquisadora, doutoranda em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Camila Proto, que também é artista e pesquisadora, e doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Fernando Silvio Silva é professor e pesquisador da Associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades e coordenador do Grupo de Pesquisa em Ecologia das Práticas. O Léo Titubel é psicanalista. Titubel? Obrigado. É psicanalista, também professor e pesquisador da PPH e membro do Grupo de Pesquisa em Ecologia das Práticas. A Luísa Mucilo é pesquisadora e mestranda em Antropologia Social na Universidade de Brasília e também faz parte do Grupo de Pesquisa em Ecologia das Práticas. Antes de eu passar a palavra para o pessoal, meus colegas de associação e parceiros ao longo dessa jornada que foi de quase 3 meses para construir o argumento do festival, eu gostaria de dar a minha rápida contribuição e tirar esse véu da ficção que a gente tem usado até agora, seja nessa parte introdutória do vídeo ou em toda a construção, divulgação do festival, né, para dizer, para quem está em dúvida, se ainda existe essa dúvida, que a Associação de Terolinguística é uma associação ficcional. E a terolinguística também é uma ciência ficcional, criada pela escritora americana Ursula Le Guin, né, no conto de 1974, autora das Sementes de Acácia e outras passagens da revista da Associação de Terolinguística. Esse conto ele foi traduzido e pode ser baixado no site kenobit.com e também na sua versão em áudio no canal do YouTube do festival. Então, feita essa apresentação, eu pergunto, né, o que é a terolinguística? E antes de passar a palavra para vocês, eu vou responder a partir do nosso entendimento geral aqui, né? O que nós mesmos, ao longo desse processo, desse laboratório que foi chamado, que a gente se dedicou ao longo desses 3 meses, o que a gente fechou nesse argumento, né? A gente menciona que a terolinguística é a ciência que estuda a linguagem e a poética dos animais. E eu queria ver com vocês o que a terolinguística representou, como a gente chegou nesse conto, como a gente chegou, né, nessa parte específica, como isso foi se construindo para nós. Gostaria de ouvir de vocês um pouco também. Alguém se habilita? Eu posso começar, se ninguém... Bom, para mim, eu sou muito, muito fã da Ursula Le Guin. Eu não lembro se fui eu que sugeri que a gente falasse sobre o conto, né? Ou que a gente se inspirasse no conto para ver se aquilo nos dizia alguma coisa. Tu jogou naquela pasta que a gente tinha compartilhada, Isso. Né? Então, porque é um conto que, desde que eu li ele uns anos atrás, por outra ocasião, ele me faz pensar muito, principalmente as últimas partes dele, em que ele traz vários exemplos ao longo do conto, né? A Ursula, na escrita dela, traz vários exemplos do que seria entender a linguagem animal, né? A escrita das formigas, a dança escrita ou escrita cinética dos pinguins, etc. Mas, no final, ela levanta ainda a possibilidade dessa fitolinguística, né? A escrita, essa literatura das plantas, e a geolinguística, né? Tanto a fitolinguística quanto a geolinguística foram representados aqui na reunião da associação que aconteceu logo antes. Até nesse sentido, mais do que no conto, né? No conto ele é só colocado como uma suposição, e a nossa reunião aqui a gente tentou desdobrar um pouco o que seriam ainda outras pesquisas que poderiam fazer parte da reunião de terolinguística, fitolinguística e geolinguística. E isso, para mim, é uma especulação muito, muito animadora, porque coloca realmente em perspectiva coisas que vêm sendo desenvolvidas ao longo do século XX, até agora, entrando no XXI,
que até um certo momento não eram nem aventadas dentro do pensamento ocidental, que é a ideia da comunicação animal, né, ou da biosemiótica. Toda essa problemática não estava no horizonte do pensamento ocidental, nem mesmo que os animais seriam aptos a tais atos comunicacionais, ou apenas num certo sentido, que seria relegado ao seu instinto apenas, e muito menos quando a gente fala de vegetais, e muito menos ainda quando a gente fala de rochas. Apesar de ter pessoas por aí que estão conversando com rochas há muito tempo, para nós ocidentais, isso parece diferente, esquisito, inesperado. Então, tentar fazer isso pela natureza do Kinobit, a natureza artística e ficcional que nos dava a oportunidade de jogar com isso, desde essa nossa reunião ficcional da Associação de Teralinguística até todos os trabalhos que quem acompanhar o festival vai ter a oportunidade de ver, era uma oportunidade extremamente especial de dar continuidade ao trabalho dessa ficcionista que eu e vocês admiramos tanto, que faleceu há poucos anos, inclusive em 2018. Então, de certa forma, é uma... para mim, principalmente, é uma oportunidade de dar sequência a um legado que ela nos dá, né? A partir dessa especulação, dessa comunicação com os não-humanos. Ótimo. O que é a teralinguística, afinal? Essa pergunta que está ali estampada na apresentação dessa fala, que tem duas chamadas: a reunião da associação, foi a primeira parte, e essa segunda parte para a gente falar, né, afinal, o que é a teralinguística? Então, refaço a pergunta. Ou, né, ou outra coisa que queiram falar, a partir também do nosso processo. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre esse processo, né? Eu, enquanto curador do festival, eu fiz o convite para a PPH, né? Através do Fernando. Conheci o trabalho da PPH, eu acho que a partir do segundo Congresso Cósmico, acho que em 2018, se não me engano, e a partir dali fui sendo afetado, influenciado muito pelas leituras e pelo que a associação acaba, né, divulgando, e pensei então em construir, ter pela primeira vez no festival toda uma parte formativa, que partisse então de convidados para criarem. Então convidei o Fernando, que chamou então o GPEP, a Luísa e o Léo, chamei a Camila, chamei a Dal, que também, antes de partir para Nova York, onde ela se encontra, ela também trabalhou estava fazendo a produção do festival junto comigo. Então, a partir desse convite, a gente se juntou, foram 9 encontros oficiais, teve talvez mais um ou outro, assim, em que a gente foi realmente se conhecendo e trazendo assuntos. Eu chamei de um laboratório de curadoria, mas no final se tornou um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa, um grupo de escrita coletiva, né? Porque vocês podem acessar lá o site e tem o texto, o argumento do festival, ele foi construído realmente por todos, num vai e vem de escrita, num documento aberto, e foi uma experiência nova para mim, também para o festival, de pensar o seu conceito e sua estrutura a partir de uma ação colaborativa mesmo, né? E só, assim, antes de passar a palavra mesmo, esse formato, ele vem inspirado no formato também de uma autora que está ali no nosso argumento, que é a Dona Haru, e uma dessas autoras que fizeram parte dessas discussões, né, quando ela escreveu o Stay in the Trouble, onde ela cria histórias de Camille, e a partir desse formato que ela cria essa história, que foi num workshop de escrita, né? Acho que o Fernando, que é estudioso da Dona Haru, pode falar um pouquinho melhor sobre esse formato,
Então, eles se reuniram, acho que num período curto de tempo, em algum local, acho que foi num festival, se não me engano, ou numa festa, enfim, num evento literário, e a partir de um certo tempo, eles construíram essa história ficcional dessa borboleta, dessa criança, Camille, né, que está atrelada em gerações a uma borboleta monarca. E então esse formato, lendo o livro, lendo, né, depois pesquisando sobre como ela chegou nessa história, esse formato foi que também me disparou muito para, vamos pensar, criar o nosso laboratório aqui para tentar criar uma história e criar o festival a partir daí. Então... Eu acho que quando o Cevallos chega no GPEP, na PPH, né, para nos convidar para participar, tu chega com uma preocupação em relação às abelhas, né, em relação à extinção das abelhas, algum fenômeno aqui de uma cidade próxima, não lembro agora o que era. Foi um fato muito particular, né, esse ecocídio das abelhas que aconteceu em 2018, principalmente em Cruz Alta, mas também em outras partes do Brasil, onde quase 500 milhão de abelhas acabam sendo, né, dizimadas num período de 3 meses, um pouco mais. E essa história, então, desde 2018, ela vem me acompanhando e vem me incomodando, e de alguma forma eu queria pensar toda uma programação artística a partir desse ecocídio, né, desse desastre, desse crime, e também muito, né, afetado pelo genocídio que a gente está vivendo, e isso no auge da pandemia, né, todo o festival ele foi pensado e né, sua pré-produção a partir de janeiro, fevereiro, então no auge ali daquela segunda onda, então todo um clima, né, péssimo, enfim, para todos, e foi assim que as histórias foram se cruzando e de como eu quis estruturar o festival, de como pensar as relações entre isso, a natureza, sobre esse conceito que ele é desconstruído, né, dentro do laboratório, também dentro do ciclo formativo que vocês pensaram. Então é assim que nasce, né, que é assim que eu chego em vocês, né? Vamos pensar a partir das abelhas esse festival. E faz muito sentido, assim, tu ter chegado, né, na gente, na PPH e no grupo, no GPEP, né, para justamente pensar como é que a gente pode trabalhar em cima dessa questão, como é que a gente pode fazer uma espécie de, né, de formação para as pessoas, né, enfim, né, se tocarem por esse tema e tal. Então, começou com a história das abelhas, mas conforme o laboratório, né, que a gente estava criando começou a avançar, a gente quis incorporar outros tipos de acontecimentos, né, porque são muitos e tem muita pesquisa que está saindo, que tem saído sobre vários temas envolvendo isso. E aí, de repente, a gente chegou num ponto, né, de querer, não, de repente vamos um pouco para a ficção e vamos imaginar, de repente, um universo, um mundo em que as pessoas convidadas para participar do festival possam criar junto esse mundo, né? Mas a ideia era que a gente criasse no argumento a metafísica do mundo ali, criasse uma formação inicial do mundo, né? E aí essa história começou a ir muito longe. A gente ficou bastante encontros tentando imaginar esse mundo e viajando, não sei o quê. E aí, quando veio o Fernando, nos lembrou, tipo, tá, gente, a gente pode aterra de novo um pouco. Lembra que tem esse conto da Ursula Le Guin, em que ela tem essa proposta, né, de ficcionar e de pensar, traduzir linguagens animais e não humanos no geral, né? Então, tem uma referência mais concreta, assim. E aí fez muito sentido, né? A gente pensar a partir da Úrsula, porque eu acho que essa ideia, né, da tradução, ela é um problema, porque a Úrsula tem essa proposta da ficção, mas, na verdade, é uma proposta muito séria, assim, o que ela tá propondo. E tem muita gente pensando e tentando
fazer isso, né? Que é como pensar junto com não humanos, como pesquisar junto esses seres e como interpretar e conversar com eles, assim. Então, a gente se deu conta de que a nossa proposta ficção poderia ser uma proposta muito séria, né? Partindo desse conto já escrito há muito tempo, assim, né? Acho que era isso que eu queria falar. Eu quero pegar esse gancho aí só para falar, então, também, que acho que isso que a Luísa traz, né, de uma seriedade que a ficção traz, também acho que se propõe na seriedade que o convite aos artistas, né, que o festival faz, também tá ali, assim, né, acho que eu e a Dal, né, enquanto artistas pesquisadoras, também, de alguma maneira, estamos o tempo inteiro pensando na produção artística, né, ou, enfim, na experiência estética, e acho que isso foi uma questão super importante, né, também durante o nosso laboratório, tipo assim, bom, como os artistas não só vão reagir a isso, mas como que eles vão criar, né? Então, tipo assim, a gente vai dar uma partida mais sólida, a gente vai dar diretrizes, a gente vai, né? E acabou que o conto e a estruturação do argumento fez o papel de alguma maneira, situá-los, né? Nessa seriedade, mas também nesse universo criativo, sem, de alguma maneira, também encaixotá-los, né? Ou dizer isso ou aquilo, né? Faça isso ou aquilo. E eu acho que, de alguma maneira, tem uma coisa muito incrível dentro dessa seriedade e dessas propostas de experiência estética que, querendo ou não, o festival, partindo desse argumento e dessa criação que a gente fez, propõe, que é, de alguma maneira, pensar em devires, né? Ou seja, propor devires como experiência estética também, nesse sentido, assim. Pensar o quanto que o público vai estar, de alguma maneira, se relacionando com outras linguagens, outros seres, a partir de uma proposição artística de diferentes mídias, né? E, de alguma maneira, entrando em contato com esses corpos, mesmo que talvez virtualmente, algumas coisas presencialmente, né? Mas e de alguma maneira experienciando esses devires também, né? Eu acho que tem uma coisa que a arte não é a comunicação, né? Então, de alguma maneira a gente está tratando de comunicação, mas partindo de uma possibilidade de tradução, porque querendo ou não, que a Úrsula está o tempo inteiro nos convidando também a traduzir, e acho que o festival, nas suas múltiplas plataformas, mídias, né, artistas diferentes, convida, então, a essas múltiplas traduções dessas linguagens e desses devires, dessas experiências estéticas aí que a gente vai presenciar. Então, é só isso. Acho que curti muito, acho que foi incrível fazer esse laboratório com vocês e com todo mundo, e esperemos aí, né, as obras dos artistas que a Úrsula lá aprove, como esteja aprovando o nosso trabalho aqui de continuação da proposição dela, né? As obras, os trabalhos já estão anunciados no site, para quem quiser ter acesso, já a sinopses. Então, tá lá. Eu queria comentar algo que vai um pouco ao encontro, mas, assim, bem especificamente do que a Luísa e a Camila acabaram de falar. Da minha perspectiva, enfim, como também trabalhando mais na parte bem objetiva de produção, de assistência, né, curatorial, mas também no laboratório, o que eu achei que me encantou, assim, nesse projeto, no convite do Cevallos, foi justamente perceber, assim, poder perceber essa via dupla, assim, ficcional, não ficcional, como essas duas instâncias se contaminam, ou, enfim, elas, né, um trânsito, tanto que, enfim, como a gente conseguiu inserir um aspecto ficcional no nosso processo, no processo de elaboração da proposta, enfim, no contato com os artistas, mas também ser afetado por uma obra ficcional, mas que de repente a gente pega e fala, mas e se, né, e se de fato a gente empurrasse um pouco essa ficção, né,
E uma outra coisa que eu queria falar é que, enfim, como pessoa que, enfim, que trabalha com arte, nós aqui também estamos sempre envolvidos, né? A ficção está sempre próxima, nunca está distante, mas eu acho que nesse caso a gente conseguiu, digamos que, né, a fantasia é um tom acima, assim, para a gente convidar os artistas e todo mundo que quis participar para, né, apertar o dedo um pouco mais nessa tecla, assim, da fábula, né? Isso que eu achei que me impressionou bastante também. Então era isso. Eu acho que foi todo um processo, né, para a gente conseguir conceber essa forma do festival. E eu acho que isso já diz um pouco da tarefa delicada mesmo, né, que é trabalhar com a ficção e também, né, com os saberes, enfim, da arte, da filosofia, da ciência. Eu acho que foi muito legal, assim, a gente ter conseguido criar justamente essa ideia de um festival, porque me dá essa impressão de que a gente está promovendo encontros, né? Não só entre pessoas, mas eu acho que também encontros entre saberes, entre formas de ver o mundo, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa proposta, né? Até no sentido de permitir uma certa desborda, assim, né? Entre aquilo que é ficção, aquilo que não é ficção, aquilo que existe, aquilo que não existe, né? O Cevallos começou falando, né, que a Associação Teralinguística é uma associação ficcional, né? E eu queria fazer o realce aqui de que não por isso ela deixa de ser uma associação que existe, né? Porque a gente está aqui reunidos aqui, né? E com todas as outras pessoas que vão se reunir com a gente no festival, pensando sobre o que é uma associação teralinguística. Bom, isso dá todo um estatuto de existência mesmo, né? Para a associação teralinguística. Então, só para pontuar, assim, que eu estou achando muito legal, né? Tá fazendo parte aqui desse festival, né? E que, como eu falei, né? Reúne uma série de coisas, assim, né? Trabalhos artísticos e também, bom, mais trabalhos filosóficos, né? Que pensam a ecologia, ciclo aí do que o GPEP está organizando, da prática da ecologia, né? Mas não só, né? Bom, enfim, tem uma série de outras coisas, o Chine Jardim, a Tecnohorta. Bom, para quem quiser saber mais, pode conferir aí no site do Kinobit, né? Conferir a programação. Exatamente. Só para fechar aqui, no começo eu falei que esse laboratório ele foi um pouco desse grupo de pesquisa, de escrita, né? Que a gente evoluiu nesse conto da Úrsula, né? A gente fez uma espécie, a gente ousou de alguma forma reescrever, dar uma continuidade, porque o conto ele apresenta a teralinguística enquanto essa ciência que estuda a linguagem dos animais, né? Mas ela indica no livro, ela dá esse indicativo de um futuro próximo, né? Dessa possível tradução, estudo das plantas e das rochas, da poética das rochas, né? Então a gente cristaliza essa intenção da Úrsula e propõe isso no argumento. E também isso serviu muito para direcionar os artistas, né? Então e a gente chega nessa nossa reescrita, a que a gente chega no texto, no título, no tema, que é o Histórias de Outros Reinos, né? Que a gente ficou batendo cabeça, será que a gente apresenta enquanto Associação de Teralinguística o tema? Mas será que não vai ficar muito cifrado? Será que não vai ficar um pouco mais ainda fantasioso? Então a gente chega nesse título, tema, né, Histórias de Outros Reinos, que sintetiza todo a inspiração da Úrsula e essa nossa reescrita, nosso gesto mesmo criador aqui enquanto grupo. Queria só pontuar esse nosso trabalho enquanto, né, ficcionistas, assim, né, ousados. E também agradecer a presença de vocês, agradecer todo esse processo, a disponibilidade e de conhecê-los. Alguns eu não conhecia ainda pessoalmente, né? Então, foi uma bela jornada
E gostaria então de convidá-los, ao público presente, para o dia 9 de novembro, a primeira introdução do ciclo. Se o Fernando puder falar um pouquinho sobre o que vai ser esse ciclo, agora no dia 9 de novembro, e a gente encerra por hoje. No dia 9, então, a gente vai ter a primeira atividade do ciclo formativo, a prática da ecologia, que é esse ciclo oferecido pela PPH e pelo GPEP, e também, fora esse vídeo aqui, vai acabar sendo meio que uma das primeiras atividades do próprio Kino, né? Então, essa atividade que a gente vai ter na terça-feira da semana que vem, onde vai estar de novo eu, o Léo e a Luísa, a ideia é falar um pouquinho sobre como vai se organizar o todo desse ciclo, que vai ter 5 mesas diferentes e 2 oficinas. Então, a nossa intenção nesse encontro é descrever um pouquinho para vocês como que a gente montou, por quê, quais são os conceitos subjacentes, quem são os convidados, por que são esses os convidados, e todas essas informações que eu acho que vão complementar a apreciação de vocês dos próprios encontros. Tudo isso vai estar online, então vai ser possível acompanhar tanto a nossa introdução quanto todas as mesas, quando quiserem, quando for possível. O cronograma já está online também no site do kinobit.com. Maravilha, pessoal. Muito obrigado de novo e a gente se vê. Obrigada, dia 14. Gabriel. Obrigada, gente. Bom festival para todo mundo. Sim. Beijo. nos Bom vemos por aí. festival. Aproveitem. Tchau.